Se não quer aparecer na gravação, desliga o vídeo. Então vamos lá. A gente hoje vai falar do documento 11 não, 12 e o 13, que são os documentos que nós já estudamos aí nas penúltimas semanas. É, Você precisa pôr no colocar aqui. formato apresentação. Isso, muito obrigado por ter lembrado. Então, acho que está todo mundo vendo. Esses documentos que nós vamos estudar, ou estamos estudando, ou já lemos alguns, agora que vai do 12º até o 15º, eles falam bastante do tempo e espaço e do universo que foi criado por Deus. É, esse conjunto, então, ele serve justamente para a gente ter uma noção da magnífica criação do tempo e do espaço. Então, por meio desse documento aí, a gente tem uma visão da grandiosidade da criação de Deus. E isso realmente é uma revelação para todos nós, porque até então, apesar das revelações anteriores que nós tivemos, nós nunca tínhamos ouvido falar com tanto detalhe, com tanta precisão sobre toda essa criação do nosso Pai. Então, a gente, quando vê esse documento, a gente começa, esses documentos, a gente começa a conhecer melhor a Deus como um Criador, como controlador e um sustentador infinito. Então, a gente sempre tem uma visão muito distorcida de Deus, e eu acho que esse é o maior benefício da gente conhecer a obra de Deus, porque é por meio dela que a gente tem um contato mais próximo com Deus e pode entender melhor os seus propósitos, os seus fins, as suas ideias e os seus planos. Então, conhecer essa obra do universo dos universos nos dá uma ideia da dimensão e do poder e da capacidade do nosso Pai. E isso nos aproxima bastante dele. É, também, quando a gente vê toda essa obra, a gente percebe uma estrutura física que foi criada gigantesca, que nós muitas vezes não fazemos nem ideia do que é, e o livro aqui, os reveladores, dão uma noção bastante razoável do que é essa estrutura física, mas apesar deles falarem, a nossa mente finita ainda não consegue alcançar toda a dimensão do tamanho dessa obra, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Além disso, a gente descobre uma vastidão de seres criados pelo nosso Pai, é uma quantidade quase infinita de seres criados pelo nosso Pai, para nos ajudar a sair da imperfeição e alcançar a perfeição. A gente então começa a ter contato com todos esses seres aqui e perceber quem eles são. Além disso, quando a gente percebe toda essa estrutura física que nos é revelada nesses documentos, a gente tem uma visão do caminho que nós temos que percorrer para chegar até Deus. Então, hoje nós estamos aqui no nosso planetinha, em Urântia, e quando a gente sair daqui, para onde a gente vai? Qual é o caminho que nós vamos percorrer até chegar a esse Deus? E é um caminho bem longo e bastante demorado, mas cheio de emoções e alegrias. Então a gente vai tendo uma visão aos poucos desse caminho. Por isso que esses documentos despertam tanto a nossa atenção. Também
esses documentos despertam em todos nós uma visão, né? Permite que a gente tenha uma visão do futuro que está reservado para cada um de nós. É certo que essa visão é um pouco limitada, uma vez que nós não podemos enxergar tudo isso ainda na infinitude e na realidade absoluta, que é a realidade do nosso Pai. Mas, mesmo dentro desses limites, a gente tem uma visão de um futuro tão distante e tão promissor que nos mantém motivados para chegar nesse futuro. Então, é bem curioso tudo isso daí. Então, embora esses documentos eles vão do número 12 até o número 15, nós vamos concentrar o nosso estudo aqui hoje nos documentos 12 e 13. O 14 e 15 nós vamos fazer provavelmente daqui uns 40 dias, porque o 13, o 14 e o 15 tem bastante coisa para falar, então vai demorar um pouco para a gente chegar lá. Ok, então isso aqui é uma pequena introdução. E aí, o primeiro documento, que é o documento 12, que nós estamos estudando hoje, que é o Universo dos Universos, os reveladores dizem que o universo dos universos é uma imensidão. É tão grande que, para nossa mente finita, ele parece ser uma coisa infinita. A gente não consegue visualizar o final desse universo dos universos. Mas, na verdade, não é um plano infinito. Ele está delimitado, está contido num espaço e tem dimensões. Mas muito desse universo dos universos ainda está sendo construído, não está terminado. Então, existe uma figura que circula bastante no meio urantiano, que é essa imagem aqui, que é uma imagem feita por Gary Tong, que é um estudante do livro de Urântia. E aqui ele retrata uma imagem evidentemente simbólica, né, daquilo que os reveladores nos contam. Ele retrata o que é o universo dos universos. O negócio é tão grande que não dá para colocar tudo aqui numa imagem só. Então a gente tem aqui o universo central, né, com a Avona, na Ilha do Paraíso no meio. Em volta temos os sete superuniversos, que são os universos experienciais, onde nós vivemos e onde nós temos a missão de conquistar a perfeição. E depois existem os espaços exteriores, os anéis exteriores, que são quatro, que são círculos, né, anéis em volta desse ambiente aqui do superuniverso e que se perdem quase que na infinitude. A gente vai falar mais deles aqui. Então, se a gente for partir do paraíso, né, olhando, tendo o paraíso como ponto central, para fora, na extensão horizontal do espaço preenchido, o universo mestre, segundo os reveladores, consiste em seis elipses, né, que nós estávamos vendo ali na imagem anterior e agora eu vou mostrar de uma com mais detalhes. Essas seis elipses concêntricas, né, e os níveis de espaço que rodeiam essa ilha central, então, que é o paraíso, eles são, de novo, aquela imagem. Primeiro nós temos o universo central de Abona, que é esse que eu mostrei aqui. O universo de Abona é um universo perfeito, eterno. Nós vamos estudar esse universo no detalhe. É, ele está aqui em volta da Ilha do Paraíso, é composto de 1 bilhão de esferas perfeitas, e a gente vai estudar, como eu falei, no detalhe tudo isso daí. Além disso, nós temos os sete superuniversos, né? Então, a segunda elipse que contorna aqui a Vona é a elipse formada pelos sete superuniversos, no universo um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nosso é o sétimo superuniverso, que é o universo de Orvonton. A gente vai estudar ele
no detalhe em algum momento também. Aí depois a gente tem o primeiro nível do espaço exterior, que é esse círculo aqui, que está em construção, e a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui para frente. Aí temos o segundo nível do passo exterior, que é a quarta elipse. Aí temos o terceiro nível do espaço exterior, que é a quinta elipse. E a última elipse, que é o quarto nível, ou o nível mais exterior do espaço. Então, isso daqui é a criação de Deus, que nós vamos ver aqui apresentada de algumas outras formas e com algumas ideias da dimensão desse negócio aqui. Os níveis espaciais do universo mestre, né? Então, quando a gente pensa no universo mestre, a Vona, que é o universo central, que é o universo perfeito, que é eterno, sempre existiu, não é uma criação no tempo, ele tem uma existência eterna. Esse universo consiste em 1 bilhão de esferas de perfeição sublime e é rodeado por enormes corpos escuros de gravidade. Eu já mostrei isso anteriormente. Então, isso aqui é um desenho simbólico, a Ilha do Paraíso aqui no meio, as 21 esferas sagradas, 7 do Pai, 7 do Filho e 7 do Espírito aqui em volta. E aí, Avona, que tem 7 círculos concêntricos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 1 bilhão de esferas. Em volta de Avona, tem esse cinturão de gravidade aqui, que exerce mesmo uma gravidade física em todo o universo dos universos. E esse cinturão, além de ter esse trabalho, ele impede também que a gente consiga enxergar a Avona e a Ilha do Paraíso e as 21 esferas. Então, a Avona é isso daí com esses corpos escuros de gravidade. E se a gente incluir esses corpos escuros de gravidade na massa de Avona, a quantidade de massa dessa criação central é muito maior que a massa conhecida dos 7 setores do grande universo, então maior do que a massa dos 7 superuniversos. No desenho não parece que seja assim, mas é isso. Então, os 7 superuniversos que nós vemos aqui, né, está aqui, em volta de Avona, não são organizações físicas primárias. Em nenhum local as suas fronteiras dividem uma família nebular. Então, você vê, eles estão bem separados aqui, né, um do outro, e não se misturam. E também não cruzam nenhum universo local. O universo local é a unidade principal da criação. Então, cada superuniverso tem 100.000 universos locais, né. Então, também esses superuniversos não invadem os outros superuniversos e não cruzam nenhum universo local, que é a unidade principal de criação. Cada universo local fica contido dentro do seu superuniverso por conta das energias mentais e espirituais que são distribuídas nesse superuniverso. Então, cada superuniverso é mais ou menos um igual ao outro, pela quantidade de universos locais que eles têm, pelo espaço que está disponibilizado para eles, né, que correspondem. Então, eles são bastante semelhantes. Nebadon é o nosso universo local, esse onde a gente mora aqui, criado pelo nosso Micael Jesus. E eles estão dizendo aqui que esse nosso universo local é uma das mais recentes criações dentro de Orvonton. Orvonton é o nome que é dado ao 7º superuniverso, que é o nosso. Como eu falei, existem 100.000 universos locais em cada superuniverso. O grande universo
Então, quando a gente fala em grande universo, é a criação atual, que já está organizada e habitada. E consiste em 7 superuniversos com cerca de 7 trilhões de planetas habitados. Então, cada superuniverso tem aproximadamente 1 trilhão de planetas habitados. E esses planetas, que são planetas evolucionários também, decorrentes de uma formação nebulosa, eh, então eles estão em perfeccionamento, em evolução também, até alcançar seu equilíbrio. Então, além desses 7 trilhões de planetas habitados, que estão evoluindo, existem também as esferas eternas da criação central, que são as esferas usadas pelos administradores do universo local, das constelações, dos sistemas, do superuniverso, etc. A gente, em algum momento, vai falar disso também. Ok. Quando a gente fala desses níveis espaciais, então, a gente não tem uma ideia do tamanho desse negócio, apesar da gente falar em 7 trilhões de planetas habitados, só no superuniverso. Então, os reveladores aqui nos contam que nos níveis do espaço exterior, bem afastado no espaço, a uma distância enorme dos 7 superuniversos habitados, estão se acumulando órbitas de vasta e inacreditavelmente estupendas forças de energia que se materializam. Então, eles estão falando aqui dos anéis exteriores que circundam o superuniverso. Entre os circuitos de energia dos 7 superuniversos e esse gigantesco cinturão exterior de atividade e força, que é o primeiro anel exterior, há uma zona espacial de relativa quietude, ou seja, tem um espaço vazio entre os 7 superuniversos e esse anel exterior, cuja largura varia dentro de uma média de 400.000 anos-luz. Então, um espaçozinho vazio de 400.000 anos-luz. Essas zonas do espaço são isentas de poeira estelar. Só para dar uma ideia, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano terrestre. Então, 400.000 anos significa que a luz, para chegar da borda do superuniverso onde nós estamos até esse anel exterior, levaria 400.000 anos para chegar lá. Cada ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros no total. Então, o que eles estão falando aqui é isso, voltando aqui, né? Nós temos aqui os 7 superuniversos e aqui o primeiro anel exterior. Então, o espaço vazio que tem entre esses dois aqui é esses 400.000 anos-luz que eles estão falando que tem 9 trilhões e 46 bilhões de quilômetros para cada ano-luz. Então, imagina a distância que tem aqui. Nós estamos falando só do primeiro, né? Imagina até chegar no último aqui, qual é que é o tamanho desse negócio, né? Ok. Atividades ainda maiores têm lugar para além dessas regiões, pois os físicos de Uversa é a capital do superuniverso de Orvonton, que é o 7º superuniverso. Nós vamos estudar o Versa em algum momento. Então, os físicos que moram em Uversa detectaram evidências iniciais de manifestação de força de mais de 50 milhões de anos-luz, para além da parte mais exterior dos fenômenos no primeiro nível do espaço exterior. Imagina o tamanho desse negócio, né? Essas atividades pressagiam indubitavelmente a organização das criações materiais do segundo nível do espaço exterior do universo mestre. Então, ainda nem chegamos no quarto aqui, estamos falando do segundo e estamos falando em 50 milhões de anos-luz, né?
Aí eles complementam aqui que o universo central é uma criação da eternidade. Então, nós já falamos que o universo central lá, a Vona, é, sempre foi eterno, e os sete superuniversos são criações do tempo, né? Os quatro níveis de espaço exterior, eles estão indubitavelmente destinados a efetivar factualmente a evolução da ultimidade da criação. O que eles estão dizendo aqui é que nos sete espaços, nos sete superuniversos, nós vivemos a experiência de perfeicionamento, de partir da imperfeição para a perfeição. Esses quatro níveis do espaço exterior, vai acontecer, nós vamos vivenciar essa experiência lá, depois que nós tivermos alcançado a perfeição. E ali nós vamos aprender a sair do tempo, a escapar do tempo. Então, esses quatro níveis do espaço anterior é o que os reveladores chamam de absonito. Então, os sete superuniverso, o ambiente finito, os quatro anéis exteriores, o absonito, e aí partimos já para o nível de realidade absoluta. Aí eles estão falando aqui do nível dos domínios do absoluto inqualificado. Eu não sei se vocês se lembram, o eu sou, para poder fazer tudo esse negócio aqui, ele fez um autodesdobramento de si mesmo, né, então ele se dividiu em 3 absolutos. Absoluto das deidades, que é onde estão concentradas as personalidades, Pai, Filho e Espírito. O absoluto inqualificável, que é tudo que não é personalidade, inclui coisas, energias físicas, tem uma quantidade incrível de coisas que se estende por toda a infinitude. Então, mal comparando, o absoluto inqualificável seria o oceano, e nosso ambiente aqui, o ambiente finito, seria o copinho de água que a gente está colocando, a quantidade do oceano. Então, esse absoluto inqualificável inclui todas as coisas e energias e não inclui as personalidades. Então, nos domínios desse absoluto inqualificável, eles estão contando aqui para a gente o seguinte: de um ponto de vista mais amplo, as regiões do espaço se estendem para além das fronteiras externas do superuniverso, como nós acabamos de ver, e são geralmente reconhecidas como constituindo os domínios do absoluto inqualificável. Então, assim, é como se tivesse uma expansão daquele copinho, que é os sete superuniversos, e aí vai se estendendo os domínios do absoluto inqualificável, que se perdem na infinitude, mas ele cobre toda essa área dos anéis exteriores. Num futuro muito distante, não muito distante, novos telescópios revelarão aos olhos surpresos dos astrônomos urantianos nada menos do que 375 milhões de novas galáxias nas extensões remotas do primeiro espaço exterior. Em todo o Avonton, sétimo superuniverso, acredita-se que um novo tipo de criação esteja em processo, uma ordem de universo destinadas a tornar-se o cenário das futuras atividades dos corpos de finalidade. Nós, como mortais, o nosso objetivo, o nosso destino é alcançar o corpo de finalidade. Quando a gente chegar no corpo de finalidade, no paraíso, nós teríamos cumprido a nossa peregrinação de partir da imperfeição para a perfeição. E aí, o que eles estão dizendo aqui é que tá, chegamos no corpo de finalidade, chegamos na nossa meta nesse ambiente finito, e aí, a partir dali, nós vamos ter futuras atividades que vão incluir trabalhos nossos nesses quatro anéis exteriores. Agora, informação. Então, se essas conjecturas estiverem corretas, o nosso futuro sem fim pode estar reservando para todos nós
os mesmos espetáculos maravilhosos que o passado sem fim havia reservado aos nossos veteranos predecessores. Então é inimaginável essa carreira que a gente tem que seguir. Aí eles falam aqui da gravidade. A gravidade todo mundo sabe, nós temos uma gravidade física, nós estamos aqui colados no chão por força da atração física, da gravidade física. Mas além da gravidade física, existem outras formas de gravidade. Então, todas as formas de energia-força, o que que é uma energia-força? É qualquer tipo de energia, que pode ser a material física, essa que nós conhecemos, a energia mental é uma energia-força, a energia espiritual é uma energia-força. Estão todas essas formas de energia estão sujeitas a essas atrações, as presenças universais que eles chamam de gravidade. Além disso, tem a personalidade também, que é outra forma de energia. Então, nós somos personalidade, matéria, mente e espírito, né? Essa é a nossa composição. Cada uma desses elementos é uma forma de energia, força. Então, a personalidade é também sensível a todas as gravidades, mas é sensível principalmente ao serviço exclusivo do Pai. Então, a matéria, por exemplo, não é sensível a esse circuito da personalidade, mas a personalidade é sensível ao circuito, à gravidade da matéria. Ainda que esse circuito seja exclusivo do pai, o circuito da personalidade, ele não se exclui dos outros circuitos, como eu acabei de falar. O Pai universal é infinito e atua sobre todos os quatro circuitos de gravidade absoluta do universo mestre. Então imagina assim, a mágica aqui é, nós temos uma personalidade, essa personalidade, assim como o nosso corpo físico é atraído para ficar colado aqui no chão por força da gravidade física, a nossa personalidade, ela é atraída, ela sofre uma atração pelo circuito de gravidade da personalidade do Pai universal. Então, todos aqueles que têm uma personalidade, de alguma forma, têm essa atração e estão conectados nesse circuito do Pai universal. E esse circuito vai ficando cada vez mais forte à medida que a gente vai se aproximando do nosso Pai. A mesma coisa acontece com a gravidade do espírito do Filho Eterno. Nós já falamos que o Filho Eterno é o centro absoluto da energia espiritual. Só que o Filho, a energia espiritual dele, só alcança os seres espirituais. Nós, por exemplo, ainda não somos espíritos. Mas quando a gente alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento, que é a fração do Pai que vive dentro de nós, a partir daquele momento, seremos espírito. Então, ali também, a partir daquele momento, estaremos sujeitos à gravidade do espírito do Filho Eterno. Aí tem a gravidade da mente, nós falamos, o agente conjunto é o absoluto da mente. Toda a mente do universo, dos universos, está centrada no agente conjunto, no espírito infinito. Então, a nossa mente está conectado com o espírito infinito. Então, a gente também sente uma atração, para chegar até o agente conjunto ou o espírito finito por conta dessa gravidade da mente. E tem essa gravidade cósmica, né, que é da Ilha do Paraíso, que é a gravidade da energia física, que nos prende, aqui quando a gente fala da gravidade cósmica, na verdade, porque existem 3 ou 4 tipos de energia física. Essa gravidade cósmica está mais relacionada com a gravidade que é emanada da Ilha do Paraíso e que sustenta todo o cosmos, todo o universo, com seus planetas, os seus astros, na posição em que eles se encontram. É que faz com que tudo isso fique organizado da forma como está. Então, essa é a gravidade cósmica.
A gravidade universal, que pode ser física, espiritual, mental e da personalidade, a gravidade física, os reveladores nos contam o seguinte: que o universo central, então a Avona, e os 7 superuniversos, que são esses onde nós estamos, estão no presente momento fazendo uso de apenas 5% do funcionamento ativo da atração da gravidade absoluta do paraíso. Nós já vimos no passado que toda a energia utilizada para construir o universo dos universos, ela provém da Ilha do Paraíso, da parte inferior da Ilha do Paraíso. E é, na verdade, um centro de potência ali no paraíso que traz uma parte da energia do absoluto inqualificável, que é o oceano, e o paraíso ali seria o copinho, né. Então toda a energia que está utilizada para a construção dos universos sai dali. E apenas 5% dessa energia está sendo utilizada para a Avona e os 7 superuniversos. Isso significa o seguinte então: 95% da energia que é emanada ali do paraíso, e que não é a totalidade da energia do absoluto inqualificável, é o copinho só, não é o oceano, está sendo utilizada na construção dos sistemas materiais desses anéis exteriores. Então, 95%. Então, ou seja, se nós somos grandes aqui nos 7 superuniversos e usamos só 5%, e os caras estão dizendo aqui que 95% dessa energia está sendo utilizada pelo espaço exterior, imagina a dimensão desse negócio, né? Com relação à gravidade espiritual, eles dizem que neste momento toda a gravidade espiritual do Filho Eterno funciona no grande universo, que é os 7 superuniversos e o universo central ali. Então eles concluem, como 100% da gravidade espiritual está sendo usada aqui, não que não exista mais energia espiritual, que a energia espiritual do Filho Eterno é infinita, ele só aplica aquilo que é necessário nos domínios de onde tem seres espirituais. Então, 100% da energia espiritual dele está sendo usada aqui. E aí a conclusão dos reveladores é que no espaço exterior, nos 4 anéis exteriores, no presente momento não tem nada espiritual ali. É uma coisa que ainda vai ser desenvolvida, ainda vai ter construção de seres espirituais ali. Então, está em construção a energia, a gravidade do espírito do filho está devotada totalmente para nós e não tem nada para os caras lá, porque não tem ninguém ainda lá. Por outro lado, a gravidade da mente, que é a energia da mente que é emanada pelo Espírito Infinito, eles dizem que 85% dessa energia está sendo utilizado no grande universo existente, ou seja, nos 7 superuniversos e Avona. E sugere que teria ali uns 15% de atividades fora do universo mestre, do universo existente. Então, ali nos espaços exteriores existem seres trabalhando, que podem ser seres que têm mente e que são, por exemplo, coligados do espírito infinito, como os organizadores da força, os diretores de potência, etc., que podem estar ali construindo todo aqueles anéis exteriores. Então existe alguma mente ali, mas a maior parte ainda está centrada aqui. Com relação à gravidade da personalidade, os reveladores não têm acesso a essa gravidade. Então eles não conseguem calcular, eles não conhecem quanto que está sendo usado ou deixando de ser usado. Eles reconhecem o circuito, mas não têm
como medir as realidades qualitativas ou quantitativas sensíveis a essa gravidade da personalidade do pai. Por quê? A gravidade da personalidade, como nós falamos, está centrada no pai e é um domínio exclusivo do pai. Ninguém mais tem acesso a esse circuito, embora a gente esteja inserido nele. Aí fala do espaço e do movimento. O universo, do espaço, seus sistemas e mundos, são todos esferas que giram movendo-se ao longo das intermináveis órbitas. O absoluto inqualificável, que nós já falamos o que que é funcionalmente limitado ao espaço. Funcionalmente quer dizer, ele está exercendo uma função de distribuição de energia para a construção desse espaço. Mas eles não têm certeza com relação a esse a atuação do absoluto inqualificável com relação ao movimento. Eles não sabem quem é que origina o movimento em todo esse espaço. Eles não sabem se seria o agente ou absoluto inqualificável. Eles acham que o agente conjunto, que é o espírito infinito, é quem dá início ao movimento do espaço, mas eles não têm certeza disso e não têm como provar isso. Existe um outro absoluto universal, além do absoluto das deidades e o absoluto inqualificável. O absoluto universal é o que tem o poder, a qualidade de unificar de volta ou distribuir as energias entre o absoluto inqualificável das deidades para equilibrar, dar equidade à movimentação da energia necessária e à recomposição total do eu sou, se for o caso. Então, o absoluto inqualificável funciona como um centro de distribuição das energias de um absoluto para outro. Então, eles dizem que o absoluto universal também não origina o movimento inercial, mas equaliza e controla todas as tensões originadas pelo movimento. Por isso mesmo, porque se falta energia, ele libera uma abertura de energia saindo do absoluto e qualificável para entrar no lugar onde aquela energia está precisando, e vice-versa, né. Então, é ele que faz essa equalização. O espaço e o movimento. O espaço exterior, no espaço exterior, os organizadores da força aparentemente são responsáveis pela produção das gigantescas rodas do universo, que estão agora em processo de evolução estelar. Mas a sua capacidade de funcionar, assim, deve ter sido viabilizada por alguma modificação da presença espacial do absoluto inqualificável. Espaço, do ponto de vista humano, é nada. Então, quando a gente olha para o espaço, a gente tirando as estrelas, a gente não percebe nada mais. Para nós, o espaço, olhando só o espaço, é nada, ele é negativo. Mas o espaço é real. Eu já mostrei isso aqui anteriormente, né? Isso aqui, vamos dizer que essa zona rosa aqui seja o absoluto, a zona absoluta ou o inqualificável, tanto faz. E aqui está o espaço contido dentro da área, do absoluto inqualificável, que se estende por toda a infinitude. Então, a gente tem aqui o que eles chamam de espaço, é aquilo que parece ser uma câmara de ar, onde estão ali dentro o circuito de Avona, que é esse elemento menorzinho aqui, esse tubinho menorzinho, o superuniverso, esse tubinho maior, e depois os 4 anéis exteriores. Então, esse conjunto aqui, que está fechado como se fosse uma bolha, fosse uma câmara de ar, e funciona exatamente dessa forma, dotado com esses 2 espaços desocupados acima e abaixo, é o espaço, ele existe, ele é uma realidade. Fora desse espaço aqui não existe nada. A gente tem as estrelas, tem os planetas dentro do espaço,
Mas além do planeta e dos astros, o espaço é uma coisa real para todos os seres espirituais, ok? Então, o espaço contém e condiciona o movimento e até se move. Os movimentos do espaço podem ser, a grosso modo, classificados como segue. Então, tem o movimento primário do espaço, que é a respiração do espaço, nós também já falamos disso antes. Aqui é um corte diferente daquela imagem do espaço que nós vimos. Aqui no meio está a Boa, na ilha central, aqui em volta os sete superuniversos, e aí os anéis exteriores representados por cada uma dessas cores aqui. Então, esse universo ele se expande nessa direção horizontal ou se contrai nessa posição horizontal. Quando ele se expande, ele esvazia esses pulmões aqui, como se estivesse empurrando o ar aqui para encher e ampliar esse espaço. Quando ele encolhe, acontece o contrário, os pulmões se enchem e esse movimento de expansão e retração demora 1 bilhão de anos para expandir e 1 bilhão de anos para retroagir, para voltar. Então, são 2 bilhões de anos para fazer o movimento completo. E esse é o movimento primário. Aí tem o movimento secundário, que são as oscilações alternadas de direção dos níveis espaciais sucessivos. Então, é um movimento entre os astros, tudo que são ocasionados justamente pela energia, do paraíso, pela gravidade do paraíso. Então, os movimentos relativos são relativos no sentido de que eles são avaliados tomando o paraíso como base. Os movimentos primários e secundários são absolutos, são movimentos em relação ao paraíso imóvel. Os relativos são em relação ao paraíso. E aí tem o compensatório, que é aquele que a gente tem de movimento entre os planetinhas aqui, distância da Terra do Sol, todo esse negócio, né. Muito bem, continuando aqui. Como o espaço, o tempo é um dom do paraíso. Então, tanto o espaço como o tempo é um dom do paraíso. Só que, com relação ao tempo, que o tempo não existe lá no paraíso, esse tempo é um dom do paraíso apenas indiretamente. O tempo surge de 2 formas. Primeiro, em virtude do movimento. Segundo, porque a mente é inerentemente cônscia da sequencialidade, ou seja, nós conseguimos, na nossa mente, construir uma sequência de eventos, o que que veio antes, o que que veio depois. Então, não precisamos ter na mente um movimento para a gente perceber o tempo, né. Esse movimento, eu já mostrei isso aqui antes também, no caso nosso aqui, nós temos aqui o nosso planetinha com movimento de rotação, translação em relação ao Sol, movimento em relação à Lua, etc. E aí a gente tem o tempo medido aqui, né, o movimento em relação a Lua é 28 dias, aí 24 horas para fazer a rotação, aí 365 dias para fazer o ano e blá, blá, blá. Então o tempo aqui é construído em relação ao movimento e a gente controla, né, celebra ano novo, mês novo, data de aniversário, todo esse negócio por esse controle do tempo que está associado ao movimento. O espaço não é infinito. Então, nós vimos lá a dimensão do espaço é gigantesco, mas ele não é infinito e nem é absoluto. Nós já falamos que o absoluto é a realidade de Deus. E ele não é absoluto porque ele está preenchido pelo absoluto inqualificável. Eu já mostrei isso de uma outra forma, vou mostrar aqui de uma forma aqui que talvez dê para entender um pouquinho melhor. O nível absoluto é o nível completamente espiritual, existencial, perfeito. Existencial, vocês se lembram, é aquilo que
sempre existiu, existe e vai continuar existindo. É o caso do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. Eles sempre foram, são e serão aquilo que eles são. E eles são perfeitos, e é um ambiente completamente espiritual. Então, nesse nível de realidade, que é a realidade absoluta, é que existe todo esse conjunto coordenado e perfeito. Fora desse nível que nós temos o inqualificável, que na verdade é a infinitude, né, que vai além, no nosso caso aqui, do absoluto, e incorpora outras coisas, né? Tudo incorpora tudo que é existencial, porque esse ambiente absoluto está incluído também no inqualificável, e mais o potencial. O potencial é isso que nós somos aqui. Eu mostrei ali o nosso espaçozinho ali, né, a câmara de ar, tudo. Isso está inserido na infinitude. O dia que a gente for perfeito, o que que vai acontecer? A energia espiritual do Filho Eterno vai alcançar todos os seres espirituais que forem desenvolvidos aqui. Então, isso aqui se expande espiritualmente. Sendo perfeitos, nós podemos fazer parte dessa realidade aqui. E aí a gente não vai ser existencial, mas vai ser perfeccionado e poderemos, quem sabe, fazer parte do absoluto. Então, como nós não somos perfeitos, estamos em desenvolvimento, é uma coisa que ainda está crescendo e blá, 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 a gente está inserido na infinitude de Deus, é parte da infinitude de Deus, mas não fazemos parte da realidade absoluta. E aí eles estão falando que o absoluto inqualificável ele está inserido, né, o espaço e o tempo faz parte do absoluto inqualificável. É o copinho d'água que está ali. Então, é disso que nós estamos falando lá. Então, o espaço não é infinito e nem é absoluto. Ele é preenchido pelo absoluto inqualificável, nós acabamos de ver. Nós não conhecemos os níveis, os limites absolutos do espaço. Então, qual é o limite absoluto do espaço, né? Nós não sabe ainda, porque estamos na infinitude, não fazemos parte do nível absoluto ainda, e não temos como avaliar qual é o limite, geograficamente falando, dessa absolutez do espaço, mas a gente sabe que o absoluto do tempo é a eternidade. Então, o absoluto do tempo é a eternidade. Ainda falando do espaço-tempo, o tempo e o espaço são inseparáveis apenas no sete superuniverso. O espaço temporal, né, o espaço sem tempo existe teoricamente, mas o único lugar não temporal é a área do paraíso, né? Lá não tem o tempo. As zonas intermediárias do espaço, relativamente sem movimento, são zonas de transição para a eternidade. Então são zonas gigantescas, eu mostrei ali entre o superuniverso e o primeiro espaço exterior, 400.000 anos-luz, né. Então, quando a gente faz o trânsito entre os universos, esse negócio todo, a gente adormece, a gente é adormecido e o transporte é feito por um serafim de transporte. Nós vamos estudar isso ainda. Então, em função dessas zonas de transição, a gente é adormecido para não perceber o que está acontecendo durante essa transição. Os visitantes conscientes do tempo podem ir ao paraíso sem ter que adormecer. A gente faz o último adormecimento quando chega no primeiro anel de Avona, que é o mais concêntrico, é o mais no centro dele. Ali a gente dá a última dormidinha e não precisa mais dormir. Dali para frente, a gente pode viajar sem dormir nada, a evolução da nossa natureza divina e espiritual. Mas a gente continua sendo criatura do tempo. Com relação ainda ao espaço-tempo, as relações com o tempo não existem sem movimento no espaço. Mas a consciência do tempo, sim, a sequencialidade pode levar à consciência do tempo, nós já vimos. E aí, com relação a essa forma de tempo,
Nós temos 3 diferentes níveis: o tempo percebido pela mente, que é essa sequência de movimentos que nós temos, né. Tem o tempo percebido pelo espírito, que vem do discernimento interior da movimentação na direção de Deus. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente vai tendo a impressão de que nós estamos mais próximos de Deus ou não, e tem, assim, uma consciência de movimento de ascensão em níveis crescentes de divindade. Isso vai se acentuar cada vez mais à medida que a gente for evoluindo espiritualmente. E aí tem a personalidade. A personalidade tem um sentido único de tempo, né, porque ela está ligada nesse circuito do Pai, e à medida que a gente percebe a realidade da criação do nosso Pai, e nós vamos nos fazendo cada vez mais reais, porque enquanto aqui na matéria, no corpo, a gente, embora tenha essa realidade material, do ponto de vista espiritual, nós não somos reais. Então, à medida que a gente vai avançando nessas realidades, a personalidade constrói uma sequência de tempo também que dá uma noção interior de duração do caminho que nós estamos percorrendo e do que está acontecendo. Ainda falando do espaço-tempo, os animais, eles conhecem apenas o passado e vivem no presente. O homem, residido pelo espírito, tem poderes de previsão, que é o discernimento interior, né. Então nós podemos, a partir da nossa mente e do espírito, ter uma visão de futuro ou imaginar um futuro. Apenas as atitudes que nós tomamos na nossa vida, no dia a dia, que consideram esse futuro, que é o futuro de caminhar em direção a Deus e alcançar a Deus, e que sejam progressivas, então, evoluindo da imperfeição para a perfeição, são pessoalmente reais. Então, mesmo que a gente possa ter uma visualização do futuro, essa visualização do futuro só é real quando ela envolve essa visão de um futuro de alcançar a Deus com uma meta de evolução progressiva e crescendo espiritualmente. Quando a gente está visualizando o futuro para outras finalidades, esse futuro não é real, ele é só uma imaginação, né. A ética estática e a moralidade tradicional estão apenas ligeiramente acima do nível animal. Então, a gente tem um nível de ética no nosso meio, um nível de moralidade, a sociedade tem, mas todo esse conjunto de ética e moralidade que nós temos está apenas um pouquinho acima do nível animal. E eles dizem que nem o estoicismo é uma alta ordem de autorrealização. A ética e a moral tornam-se verdadeiramente humanas quando são dinâmicas e progressivas, vivas com a realidade do universo. Para quem não sabe, o estoicismo é uma escola de filosofia antiga que valoriza a virtude e a busca pela realização. Contudo, a palavra estoica é usada para descrever alguém que é indiferente a sentimentos como alegria, tristeza, dor ou prazer. Então, mesmo que você busque ter uma retidão, uma forma de cumprimento da ética e da moral humana, não significa que você está caminhando em direção a Deus. Nem sempre essa ética e essa moral está alinhada com a vontade de Deus, mas ela é necessária para a nossa convivência social, né. Nós não temos como deixar de ter essas regras. A personalidade humana não é meramente uma concomitância de eventos no tempo e no espaço. Nós podemos atuar como causa cósmica de tais eventos. Aí falando do supercontrole universal, né, a gente percebe rapidamente que o universo não é estático, ele tem movimento. E a realidade, a estabilidade desse universo não é o resultado da inércia, ou seja, a gente não precisa parar o universo dos universos, deixar tudo imóvel para dizer que alcançou a estabilidade. A estabilidade não é isso.
A estabilidade é o produto das energias equilibradas. Então, continua o movimento, mas mantendo a equidistância, mantendo as rotações, mantendo os movimentos de uma forma equilibrada, sem desastres e todo aquele negócio, né? E também de mentes corporativas, cooperativas, de monôncias coordenadas, supercontrole espiritual e unificação da personalidade. De outra forma, em outras palavras, o que nós estamos dizendo, que a estabilidade é sempre proporcional à divindade, inclusive no controle das nossas emoções e dos nossos relacionamentos humanos. Quando a gente se deixa derrotar ou a gente perde o controle sobre nós mesmos, a mestria sobre nós mesmos por ódio, raiva, rancor, choro, emoção, seja todas aquelas coisas que são inerentes à nossa natureza animal, nós perdemos o nosso equilíbrio e perdemos essa estabilidade. Quanto mais próximo da perfeição do divino nós estamos, mais próximos de Deus e mais nós compreendemos e temos uma visão de futuro, de eternidade, de divindade, de perfeição, menos o dia a dia nos abala e mexe conosco aqui. Ok. Sempre, em qualquer lugar onde ocorrer uma ligação entre o material e o espiritual, esse fenômeno mental é um ato do espírito infinito. Então, a matéria não consegue se comunicar com o espírito, e vice-versa. Então, é preciso um elemento de intermediação. Esse elemento de intermediação é a nossa mente. E a nossa mente é um ato do espírito infinito. Apenas a mente pode interassociar as forças e energias físicas do nível material aos poderes espirituais e aos seres do nível do espírito. Em toda a nossa contemplação dos fenômenos universais, nós devemos nos assegurar de estarmos levando em consideração a inter-relação entre as energias físicas, intelectuais e espirituais. Então, assim, existe um equilíbrio entre essas energias que tem que ser alcançado e unificado por meio da personalidade. Nós vamos estudar muito disso aqui para frente. Quando a energia física é dominante, a nossa personalidade não está conseguindo unificar o nosso ser. E essa energia física prevalece, inclusive, sobre a nossa mente e o nosso espírito. A gente vira um escravo da energia física, né? Não consegue controlar o nosso ego, o nosso desejo, a nossa satisfação de atender às nossas necessidades físicas. O universo é altamente previsível. Então, tudo que é físico e material no universo é previsível, no sentido quantitativo, ou na medida da gravidade. Então, a gente pode perceber tudo aquilo que é físico, de que maneira que aquilo está evoluindo ou vai evoluir, e de que forma ela se relaciona com a gravidade. Então, dá para a gente imaginar os eventos que podem acontecer a partir dos eventos físicos. Chuva, por exemplo, vai ter uma inundação, quanto de chuva está caindo, não está. Então, tudo isso é previsível. Qualitativamente, o universo não é previsível. Por quê? Porque no que diz respeito a novas associações de força, sejam elas físicas, mentais ou espirituais, que estão sempre controladas ou deveriam estar pela personalidade, quando a personalidade atua exercendo o seu livre-arbítrio, ela tem um poder de decisão individual dela, nem sempre é previsível aquilo que a personalidade vai fazer ou o que vai acontecer. Então, só a personalidade, ela mesma, pode dizer o que vai acontecer. E essa é uma variação, então o universo ele se move, o controle do universo acontece de duas formas, uma forma quantitativa, que é tudo aquilo que é físico,
e uma forma qualitativa, que é aquilo que é exercido pelas personalidades. Qualitativa, por quê? Porque tem qualidade. Aquilo que é quantitativo não tem necessariamente uma qualidade, porque não tem valor espiritual. Só aquilo que tem valores pode ter valor espiritual, representa uma qualidade, né. Muito bem. Então, quando o ser humano, o mortal exerce o livre-arbítrio, é sempre impossível a gente antecipar, em todos os casos, com segurança, em todas as situações, as decisões que são tomadas pelo ser humano exercendo o seu livre-arbítrio. Muito embora a gente ainda consiga prever algumas decisões que vão ser tomadas quando a gente já vivenciou determinadas experiências e sabe que a experiência que eh, o nosso irmão está vivenciando, no que ela vai dar. Muitas vezes a gente já sabe antecipar isso, mas ela pode mudar essa decisão e nós não temos como controlar isso. Ainda, no controle superuniversal, todos nós, indistintamente, os mortais, nós temos os guardiões de destino. Então, nós temos lá os nossos anjos da guarda, que estão nos ajudando e nos guiando e nos controlando. De outro lado, as coisas físicas, né, os planetas, os sistemas, as constelações, os universos, superuniversos, cada um deles tem os seus respectivos governantes que trabalham para o bem-estar nos seus domínios. Então, aqui entra toda aquela progenie, toda aquela vasta hoste de seres criados pelo nosso Pai para administrar todo esse universo dos universos nos diferentes níveis em que a gente se encontra nele. Então, a Vônia e mesmo o grande universo são supervisionados por aqueles que foram investidos dessas altas responsabilidades, mas quem fomenta e atende às necessidades fundamentais do universo do mestre como um todo, do paraíso até o quarto nível do universo mais externo. Eles não sabem quem controla ali no universo do espaço externo. Eles sabem o que controla aqui no superuniverso. Existencialmente, esta supraproteção é atribuível, provavelmente, à Trindade do Paraíso. Então, talvez a Trindade do Paraíso seja quem exerça esse controle lá. De um ponto de vista espiritual, o surgimento dos universos pós-Avona, então depois de Avona são os 7 superuniversos, depende dos absolutos quanto ao potencial. Então, lembra, nós tivemos a separação do eu sou em absoluto, inqualificável, absoluto das deidades. Se não tivesse tido essa separação, não poderia fazer essa condição desse ambiente espiritual imperfeito. E ali nos absolutos, principalmente o absoluto da deidade, é onde está centrado o potencial de desenvolvimento da imperfeição para a perfeição. Então, lembra, no absoluto das deidades, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, que são existenciais, são perfeitos, não vão mudar. E esse absoluto das deidades, ele incorpora também a sementinha do Supremo e do Último, que são os deuses em formação, que correspondem exatamente a esse potencial de evolução da imperfeição para a perfeição. Então, ah, do ponto de vista experiencial, esses 7 superuniversos dependem desses absolutos. Do último, quanto à direção. Então, nós estamos evoluindo aqui, e quando a gente alcançar a perfeição aqui no paraíso, nós temos que vazar daqui, passar pelo absoluto para chegar no ambiente absoluto de Deus. E Deus, o último, que está em formação e que é o que vai permitir que a gente aprenda a fazer o escape do tempo, é que dá a direção partindo do centro do universo dos universos em direção aos espaços exteriores, até chegar na margem do último espaço exterior e aí alcançar o nível absoluto. Então, a direção aqui é dada pelo último. Pelo Supremo, é o que vai permitir que a gente alcance a perfeição, né?
até nós chegarmos no paraíso. E aí, antes que existisse tudo isso daqui, Deus já tinha um plano de fazer com que nós existíssemos, e esse plano foi desenvolvido pelos arquitetos do universo mestre. Então, eles é que faziam toda o plano e a guarda e o controle daquilo que ia ser construído, ia ser feito. Então tem, toda essa criação que foi feita, envolve uma série de atores e de atividades planejadas por Deus, né, pelo Eu Sou, para que a gente possa existir. Aí, de que maneira cada um de nós está inserido dentro desse universo, né? A parte e o todo. Então, a misericórdia caracteriza a atitude do amor de Deus pelo indivíduo. Então, a misericórdia caracteriza essa atitude de Deus pelo indivíduo, do amor dele, de não julgar o indivíduo se ele não tiver condição de ser julgado e receber a aplicação da lei, porque ele é ignorante a ponto de não entender o que está acontecendo com ele. Então, essa misericórdia, ela caracteriza esse amor de Deus por cada um de nós. A imparcialidade motiva a atitude de Deus com a totalidade. Ou seja, não é porque nós temos a misericórdia do nosso Pai e ele então nos dedica todo esse amor, que ele vai ter uma atitude parcial de nos beneficiar de alguma forma para que a gente continue fazendo parte do todo. Então, nós só vamos fazer parte do todo enquanto a gente não tiver chance de estragar esse todo. Então, aí Deus é imparcial nesse sentido. Se esse cara aqui é a maçã que vai apodrecer as outras da caixa, eu tenho que tirar ele fora da caixa. E é essa imparcialidade que faz com que Deus tenha o seu olhar voltado para a totalidade dos seus seres e que atue, então, de uma forma imparcial com relação a cada indivíduo. A vontade de Deus não prevalece necessariamente na parte, no coração de uma personalidade qualquer, mas a sua vontade, na verdade, governa o todo, o universo dos universos. As leis de Deus são apenas os hábitos de Deus. Nós observamos Deus e ele faz as mesmas coisas, sempre do mesmo modo, repetida e constantemente daquela forma, porque aquela é a maneira certa de fazer. Se você faz uma coisa que está correta, está certa, aquela é a melhor maneira de fazer, por que você vai inventar uma maneira diferente de fazer as coisas? Então, nesse sentido, Deus é previsível, né? Nós podemos antecipar quando nós conhecemos a maneira como Deus atua, a gente pode antecipar o que vai acontecer. Mas é importante a gente lembrar que Deus não é um escravo da repetição crônica dos seus próprios atos. Ele faz as coisas de uma maneira repetida, porque aquelas coisas são aquela maneira de fazer é a melhor maneira de fazer aquele negócio. Não porque ele seja escravo dessa repetição. Deus é imutável, então nós podemos confiar nele. Ele é a garantia da estabilidade para todas as coisas. Ele é Deus, portanto, ele não muda. A paternidade de Deus e a fraternidade do homem apresentam o paradoxo da parte e do todo. Então, a, a parte, somos os indivíduos, é aquela ligação direta de pai e filho que nós temos com Deus. A fraternidade é a relação que nós temos com o todo, que a gente está discutindo ali atrás. Então, a nossa relação com o todo tem que permitir que o pai atue com relação a cada um de nós de uma maneira imparcial e sempre que ele possa defender o todo. Então, não basta que a gente tenha essa relação de pai e filho esperando um benefício do pai, em detrimento do todo. Isso não vai acontecer. Deus ama cada indivíduo como um filho individual da família celeste. Entretanto, Deus ama, ainda assim, a cada indivíduo
e não faz acepção de pessoas, e a universalidade do seu amor traz à vida uma relação com o todo, que é a irmandade universal. O amor do Pai individualiza absolutamente cada personalidade como um filho único do Pai universal. Um filho sem duplicatas nem finitude, uma criatura de vontade substituível em toda a eternidade. Então, nós não temos nenhuma duplicata nossa, nós somos únicos, unigênitos. Esse mesmo amor de Deus pelo indivíduo traz à existência a família divina de todos os indivíduos, a fraternidade universal dos filhos de livre arbítrio do Pai. Essa irmandade, sendo universal, como eu já falei ali atrás, é um relacionamento com todo. A fraternidade, quando universal, revela não a relação de cada um, mas a relação com todo. E o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa experiência é justamente a habilidade que a gente tem de alcançar uma sintonia, uma harmonia, de adaptar-nos com relação ao todo. Nós temos que ter essa capacidade de adaptação e de ajustamento com relação ao todo. Ok, ainda nesse assunto. Nenhuma pessoa pode escapar dos benefícios ou das penalidades que podem advir como resultado do relacionamento com outras pessoas. Cada um de nós se beneficia ou padece na mesma medida do todo. Quando o todo sofre, nós também sofremos. Quando o todo está feliz, nós também podemos estar. O bom esforço de cada homem beneficia a todos os homens. Então, quando nós fazemos alguma coisa de bom, de bem, o benefício não é só nosso, é para toda a humanidade. O mal e o erro de cada homem aumenta a tribulação de todos os homens. No melhor cenário, quando nós fazemos as coisas erradas, ainda que por ignorância, nós estamos contribuindo para retardar o nosso desenvolvimento como sociedade, como membros de uma irmandade. Então a gente percebe a diferença, de como é que eu vou colocar essa palavra aqui? A diferença de percepção de cada pessoa em relação ao todo. Alguns mais ignorantes retardam a evolução daqueles que são menos ignorantes. Não ficam um puxando de um lado para melhorar as coisas e o outro segurando como se fosse uma âncora ali do outro lado. Isso inclui o erro, o pecado, enfim, todas as coisas que não são perfeitas. Então, sempre que a gente está num ambiente de sociedade, de irmandade, não tem como deixar de sofrer as consequências, tanto boas quanto más, daquilo que é o todo em que nós estamos vivenciando. O Pai não está longe de cada um de nós, ele reside dentro de nós, lembra? O ajustador do pensamento. Nós, de fato, literalmente movemos-nos, vivemos e temos ele como no nosso ser. Ainda que o Pai do Paraíso funcione por intermédio dos seus filhos criadores divinos e dos seus filhos criaturas, ele também se compraz com contato interior mais íntimo e tão sublime quanto altamente pessoal, que está mesmo além da compreensão ali do nosso revelador, que é essa comunhão misteriosa do fragmento do Pai, o ajustador do pensamento com a alma humana e com a mente mortal. Muito bem, continuamos aqui falando da matéria da mente e do espírito. Deus é espírito, e o paraíso não é, o paraíso é uma matéria, né? Nós já estudamos isso lá atrás. Os seres espirituais e os espíritos ascendentes vivem e trabalham em esferas físicas de realidade material. Nós já também falamos isso lá atrás. A energia física é a única realidade verdadeira e fiel na sua obediência à lei universal. Lembra que nós falamos lá
da da diversidade quantitativa com relação à energia, que ela é previsível, exatamente se a gente pode antecipar o que vai acontecer, se eu riscar o fósforo vai acender, se eu encostar ele na lenha vai pegar fogo, todo esse negócio é previsível. Então, por quê? Porque ela obedece a essas leis universais, e não tem livre-arbítrio ali, é aquilo que está definido e ponto, acabou. Então, apenas nos domínios da evolução da criatura tem havido desvio de trajetória divina e dos planos originais. Então, o que eles estão dizendo aqui é que esse universo dos universos, a parte material dele, parte física, não interfere no plano de Deus, não muda o plano de Deus, não muda a trajetória para a gente alcançar a perfeição. Nós, cada um de nós, com o nosso estado de evolução, por meio do nosso livre-arbítrio, é que temos o poder de fazer essas mudanças, de alcançar ou não a meta de perfeição de Deus. A gravidade espiritual do filho está sempre atraindo todas as realidades espirituais para si próprio, nós já falamos disso. E essa força é tão poderosa quanto a da Ilha do Paraíso. À medida que a mente de qualquer personalidade, é que vocês vão ver, eu sempre uso vermelho para a energia física, azul para a mente, para a energia mental, roxo para a energia espiritual e verde para a energia da personalidade. Nós vamos ficar pensando: "Não, está tudo colorido aqui", né, mas é por conta disso, né. Então, à medida que a mente de qualquer personalidade no universo torna-se mais espiritual, mais semelhante a Deus, ela passa a ser menos sensível à gravidade material. Então, o espírito, ele é sensível à gravidade material, mas ele não é tão sensível quanto nós somos. Um espírito é capaz de ficar flutuando aqui, nesse espaço aqui, enquanto nós não conseguimos fazer isso, né. Então, quanto mais espirituais nós somos, menos sensíveis nós somos a essa gravidade material. A realidade medida pela sua sensibilidade de resposta à gravidade física é a antítese da realidade enquanto determinada pela qualidade do conteúdo espiritual. Então, a ação da gravidade física é um determinante quantitativo da energia não espiritual. A ação da gravidade espiritual é a medida qualitativa. Então, eles usam sempre essa questão quantitativa para tudo aquilo que é previsível, que é coisa, que é material, e qualitativo para tudo aquilo que é de valor espiritual, de realidade espiritual, que são as qualidades vinculadas às decisões do nosso livre-arbítrio. Aquilo que o paraíso é para a criação física, porque tudo vem dali, do paraíso, da parte inferior, é o que o Filho Eterno é para o universo espiritual. E o agente conjunto, né, o Espírito Infinito, para os domínios da mente. Nós já estudamos isso atrás. O universo inteligente dos seres e personalidades materiais, mononciais e espirituais. Ainda falando aqui. Gente, se alguém tiver dúvida, quiser me interromper, fique à vontade, né? Estou aqui acelerado aqui para poder não gastar mais tempo que o necessário aqui, mas vamos lá. O agente conjunto reage tanto às realidades materiais quanto às espirituais. Por isso, ele é o administrador universal a todos os seres inteligentes, que podem representar uma união de ambas as fases da criação, que é a material e a espiritual. Porque, lembra, nós falamos lá atrás, o espírito não exerce nenhum poder sobre a matéria, senão por meio e influência da mente. A mente é o elo de ligação. E se o espírito infinito é a mente, faz sentido o que eles estão dizendo aqui, né? A mente é a técnica por meio da qual as realidades espirituais tornam-se experienciais. Então, quando a nossa mente é coordenada pelo Espírito, a gente permite que isso aconteça, as realidades espirituais vão se acentuando em nós e elas se transformam cada vez mais na nossa realidade e vamos então construindo uma personalidade unificada.
Então, as possibilidades unificadoras da própria mente humana, a aptidão para coordenar coisas, ideias e valores, em última análise, é supramaterial. Então, a personalidade usa a mente para coordenar todas essas realidades e unificá-las. O intelecto humano deveria ser capaz de compreender muito do significado dos três níveis de funcionamento da realidade finita: a matéria. Não preciso falar muito, a gente já sabe do que é a matéria. A mente é a consciência organizada, não está inteiramente sujeita à gravidade material e se torna verdadeiramente liberada da gravidade material quando modificada pelo espírito. O espírito é a realidade pessoal mais elevada. O verdadeiro espírito não está sujeito à gravidade física, mas acaba tornando-se influência motivadora de todos os sistemas de energia e evolução, com dignidade e personalidade. Ok. A meta de existência de todas as personalidades é ser espírito. Então, todas as personalidades têm como meta ser espírito. No nosso caso, nós vamos alcançar isso quando a gente alcançar a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento, a fração do Pai que nos habita. As manifestações materiais são relativas e a mente cósmica atua entre esses opostos, espírito e matéria. Repetiu aqui de novo. No paraíso, as três energias, a física, a mental e a espiritual, são coordenadas pela personalidade. No cosmos evolucionário, a matéria, a energia, é predominante em tudo, menos na personalidade. E para a mestria da personalidade, o espírito luta com a mediação da mente, nós já falamos, para poder alcançar, então, a parte física. O espírito é a realidade fundamental da experiência da personalidade de todas as criaturas, pelo fato de que Deus é espírito, e não podemos esquecer que Deus também é personalidade. O espírito é imutável e, portanto, em todas as relações de personalidade, ele transcende tanto a matéria quanto a mente, e são variáveis experienciais de realização progressiva. No tempo, isso aqui é um aspecto importante, porque eu sempre digo que quando a gente morre, a nossa mente não morre. Nossa mente ela sai desse cérebro pobrezinho que nós temos aqui e acompanha a nossa alma lá nas morons. Mas isso aí já deu muita briga com os experts, os estudantes do livro de Urante, que não concordam que a mente não morre, porque o cérebro morre. Então, mas a mente é um software e o cérebro é um hardware. O software não morre. O pessoal não concorda muito com isso, mas aqui está, então, de onde eu tiro essa informação. No tempo, o corpo do homem é tão real quanto a mente, ou o espírito. Mas na morte, tanto a mente, quem tem identidade tem mente e vice-versa. Então, a identidade se confunde com a mente. Então, na morte, tanto a mente quanto o espírito sobrevivem. Então, na morte, tanto a mente quanto o espírito sobrevivem, enquanto o corpo não. Mesmo assim, tem muita gente que não concorda comigo. Uma realidade cósmica pode ser não existente na experiência da personalidade. Então, é claro, como personalidade, existem muitas realidades cósmicas que não fizeram parte da minha experiência ainda, da minha personalidade, ainda não vivenciei esse aspecto. É natural que possa ser assim. É assim, a vossa figura grega de retórica ou material como sombra da substância espiritual mais real tem sim um significado filosófico. Então vamos lá. Realidades pessoais. O espírito é realidade pessoal básica nos universos. A personalidade é básica para toda experiência de progresso com a realidade espiritual. Não existe possibilidade de progresso para a realidade espiritual se não tiver personalidade. Então, ou já é um espírito puro, ou se vai ter essa experiência de progresso, é preciso que seja uma personalidade.
O verdadeiro destino do homem consiste na criação de novas metas espirituais e então responder aos atrativos cósmicos dessas metas. O amor é o segredo da associação benéfica entre as personalidades. A gente não precisa nem discutir muito sobre isso. O problema é que nós temos uma tendência a avaliar as outras personalidades que nos cercam apenas por vê-las de longe, sem conviver com essas personalidades. Aí eles estão dizendo aqui: vós não podeis realmente conhecer uma pessoa em resultado de um único contato. É preciso ter um contato mais aprofundado. E aí é interessante, eles usam como exemplo aqui, dizem: ó, a matemática é uma ciência material indispensável a uma conversa inteligente sobre os aspectos materiais do universo. Mas tal conhecimento não é necessariamente uma parte da realização mais elevada da verdade, nem da apreciação pessoal de realidades espirituais. Então, a gente sempre bate muito na tecla da ciência, que a ciência explica tudo e que se não está na ciência, não é real, não é verdade. E aqui eles estão explicando que nem sempre é assim. Então, por exemplo, toda a ciência da matemática, todo o domínio da filosofia, da física e da química mais elevadas, não poderiam jamais predizer ou saber que a união de dois átomos de hidrogênio gasoso com um átomo gasoso de oxigênio resultaria em uma substância nova e qualitativamente superaditiva, que é a água líquida, né, H2O. O completo entendimento desse único fenômeno físico-químico deveria ser o suficiente para impedir o desenvolvimento da filosofia materialista e da cosmologia mecanicista. Ou seja, a ciência não consegue explicar isso daqui. Todo mundo sabe o que é o hidrogênio, todo mundo sabe o que é o oxigênio, mas ninguém poderia dizer: não, eu junto esses dois aqui nessa proporção e eu faço a água. Isso aí só aconteceu pela experiência. A análise técnica não revela que uma pessoa ou coisa pode fazer. Por exemplo, a água é usada para efetivamente extinguir o fogo. Interessante isso, né? Então, que a água irá apagar o fogo é um fato da experiência cotidiana, mas nenhuma análise, jamais feita da água, poderia revelar tal propriedade. Por quê? Porque a água é composta de hidrogênio e oxigênio. Ora, o oxigênio é o real sustentador da combustão. Então, se você quiser apagar fogo, tira o oxigênio dali. Se não tiver oxigênio, apaga o fogo. Como é que a gente injeta oxigênio no fogo e apaga o fogo? O hidrogênio, por si mesmo, é uma forma de combustível. Nós estamos vendo aí os fabricantes de carro lutando para desenvolver um hidrogênio como combustível para os carros, né? E como é que a gente podia imaginar que juntando esses dois a gente ia fazer a água e que a água apaga o fogo? Então, tem coisas que a ciência não é capaz de prever e de explicar. A vossa religião está se tornando real, como aqui uma analogia, porque está emergindo da escravidão do medo e da prisão da superstição. A nossa filosofia luta pela emancipação do dogma e da tradição. Nós estamos presos a todas essas coisas. Se a gente se liberar do dogma, das tradições e das superstições, nós vamos crescer espiritualmente. Nossa religião vai crescer e vai se tornar real. O homem tem um núcleo espiritual, que é o ajustador do pensamento. Nós várias vezes já discutimos sobre isso. A mente é um sistema de energia pessoal que existe em torno desse núcleo, né? E que funciona, a mente funciona num ambiente material. A gente consegue movimentar o nosso corpo por meio dos comandos da mente. É a mente que comanda, né? A relação viva entre a mente pessoal e o espírito constitui, pois, o potencial da personalidade eterna do universo, porque é essa relação de mente e espírito que pode fazer com que a nossa personalidade consiga unificar
todo o nosso ser. A derrota séria ou morte inescapável só pode advir depois que os conceitos egocêntricos tiverem tido a arrogância de deslocar totalmente o poder dominante do núcleo espiritual central, destruindo, assim, o esquema cósmico de identidade da personalidade. Ou seja, quando a energia física toma conta do nosso ser e dirige a nossa vida, a gente está dizendo, está afastando todo esse núcleo espiritual. Nós estamos dizendo para o ajustador do pensamento: vai procurar sua turma, aqui não tem lugar para você. Eu estou mais preocupado aqui com as minhas alegrias terrenas, a minha satisfação, os meus prazeres, do que a minha meta espiritual. Então, é basicamente isso. Aí nós terminamos o documento 12 e começamos o documento 13, que são as esferas sagradas do paraíso. Então, no espaço entre o paraíso e a Vona, existem 3 circuitos menores de esferas especiais. Nós já vimos isso antes, né? Então está aqui o paraíso e a Vona aqui em volta, e aqui tem essas 21 esferas aqui, as roxinhas, as rosas e as amarelas. As roxinhas são mais internas, as amarelas as rosinhas do meio e as amarelas as externas. Essas roxinhas aqui são os mundos do Pai, são 7 esferas do Pai, esferas sagradas. As rosas são do Filho e as amarelas do Espírito. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Então, a órbita mais interna consiste nas 7 esferas secretas do Pai Universal, a segunda órbita do Filho Eterno, a terceira do Espírito Infinito. Cada circuito é de material diferente, e cada mundo, cada uma dessas esferas, de cada circuito é diferente, exceto os mundos do Filho, que são iguais em constituição física. Os 3 circuitos sempre existiram, como o paraíso, são eternos. E para que serve isso daí, né? Nos 7 mundos sagrados do Filho Eterno tem origem as energias impessoais da luminosidade do Espírito. Então, dali que sai toda a luminosidade do Espírito. Nenhum ser pessoal pode permanecer nesses 7 reinos fulgurantes. Ou seja, nenhum de nós, nenhum ser do universo dos universos adentra nesses 7 mundos sagrados do Filho Eterno. Eles iluminam e emitem a sua luz sem calor para o paraíso, para a Vona e para os 7 superuniversos. Então, esses mundos estão fechados, as 7 chaves, ninguém tem acesso a eles. Os mundos do Espírito Infinito estão ocupados pelos 7 Espíritos Mestres, nós já falamos disso. Os 7 Espíritos Mestres são uma progênie do Espírito Infinito, e cada um desses espíritos mestres representa uma deidade do paraíso ou uma combinação delas. Então, é o Pai, o Filho, o Espírito, Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito e Pai, Filho e Espírito. São 7 combinações. E esses 7 espíritos mestres, eles têm neles a energia mental e espiritual de cada uma dessas deidades ou da combinação delas. E é por isso que esses 7 espíritos mestres dali presidem aos destinos do superuniverso. Então, cada superuniverso recebe uma energia mental e uma energia espiritual que é emanada a partir desses espíritos mestres, e essas energias que são diferentes e emanadas para cada superuniverso, é que permitem que a gente tenha uma diversidade e tenhamos desafios diferentes na evolução da imperfeição para a perfeição em relação a cada um dos superuniversos. A gente vai estudar bastante sobre isso no futuro. Ainda falando das esferas sagradas do paraíso, embora os mundos do Pai, nós falamos ali do Filho e do Espírito, né? Embora o mundo dos pais sejam esferas de status último para todos os seres dotados pelo Pai com uma personalidade, então ali nós vamos alcançar, vamos chegar ali, essa não é uma função exclusiva desses mundos. Muitos seres e entidades, além de pessoais, passam temporadas nesses mundos. Cada mundo, no circuito do Pai, no circuito do Espírito, tem um tipo distinto de cidadania permanente.
Mas pensamos que os mundos do Filho são habitados por tipos uniformes de seres não pessoais. Os fragmentos do Pai, que são seres não pessoais, estão entre os nativos de Diviniton, que não são, então, desse circuito dos 7 mundos do Espírito, e sim do Pai. Nós vamos falar disso aqui na frente. Então, os fragmentos do Pai, que são espíritos puros e não pessoais, eles não estão, então, nesse circuito dos espíritos infinitos. Os 21 satélites do paraíso servem a muitos propósitos, não revelados nessas narrativas. Então, a gente já sabe que muita coisa que acontece ali nós nunca vamos tomar conhecimento. Ou talvez alguma coisa a gente venha a conhecer, mas temos que evoluir bastante para chegar lá. Vós não podeis esperar chegar a ter uma visão coerente delas quanto à natureza, nem quanto à sua função. Milhares de atividades acontecem ali que não são reveladas a vós. Muito bem. Aí vamos falar especificamente dos mundos sagrados do Pai. São 7 esferas, né? Então, as esferas sagradas da vida do Pai contêm os únicos segredos inerentes à personalidade. O Pai é o centro absoluto da personalidade, ele quem nos dá a personalidade e ele mesmo é uma personalidade. Então, ali os mundos, esses mundos estão ali para atender às personalidades. Eles são os únicos domínios proibidos concernentes à personalidade no universo central. É, mas para outros seres que não são personalidades. O paraíso inferior, os mundos do Filho, são do mesmo modo fechados às personalidades. Nenhum desses domínios concerne diretamente a personalidade. Esses mundos são dirigidos pela ordem mais elevada dos filhos estacionários da Trindade, os segredos trinitarizados da supremacia. E ainda que eu esteja familiarizado, então, é o revelador falando aqui, com 6 desses mundos especiais, eu jamais aterrisei em Divinitum. Divinitum é o mundo, é a esfera do Pai que concentra todos os ajustadores do pensamento. Então, quando a gente estudar Jesus, a gente vai ver que quando ele foi batizado, ali no batismo dele, o ajustador do pensamento saiu da mente dele, veio até Divinitum, foi personalizado por Pai e voltou ali antes que o batismo acabasse. Apesar da dimensão que nós estamos percebendo aqui de todo o cosmos. Então, o cara foi e voltou em uma fração milesimal de segundos. Uma das razões pelas quais esses mundos são secretos é que cada uma dessas esferas sagradas desfruta de uma representação especializada ou manifestação das deidades que compõem a Trindade do paraíso, e não uma personalidade, mas de uma presença única da divindade, e que pode ser apreciada e compreendida por apenas aqueles grupos de especiais de inteligência. Ok, então, Divinitum é o seio do Pai. A esfera de comunhão pessoal do Pai Diviniton é o ponto de ajustador dos pensamentos. Os segredos de Diviniton são os segredos da outorga e da missão dos ajustadores do pensamento. Nós nunca vamos visitar essa esfera. Sonariton é o seio do Filho, o mundo de acolhimento pessoal do Filho eterno ali no mundo do Pai. É a sede central do paraíso para os filhos de Deus, acreditados e aprovados. Então, se um dia a gente for acreditado e aprovado, não podemos chegar ali. O lar dos filhos do Espírito eterno e de seus filhos coordenados e coligados. Aqui em Sonáriton estão concentrados todos os segredos que incluem o segredo da encarnação dos filhos divinos. Então, quando um filho de Deus se torna um filho do homem, nascendo de uma mulher. Então, esses segredos estão explicados ali. Spiritinton, eu não sei nem falar esse negócio aqui, porque será que os caras inventam esses nomes? É o seio do espírito, o lado paraíso dos altos seres que representam exclusivamente o Espírito Infinito. Aqui congregam-se os 7 espíritos mestres e algumas das suas filiações de todos os universos. Os segredos de Espírito incluem os mistérios impenetráveis da refletividade. Nós já falamos da refletividade ali atrás,
que é um sistema que faz com que tudo que acontece no universo dos universos possa ser percebido, visto e acompanhado por cada uma das deidades e por os seres celestiais. Ali em Vice-Gerington, que é o seio do Pai e do Filho, então aqui já é uma combinação, né? Até agora nós vimos Pai, Filho e Espírito, agora uma combinação do Pai e do Filho, é a esfera secreta de certos seres não revelados, tem origem nos atos do Pai e do Filho. Segredos aqui incluem os segredos da trinitarização, e a trinitarização inclui o segredo da autoridade de representar a Trindade e de atuar como vice-regente dos deuses. Depois nós temos Solitarington, que é o seio do Pai e do Espírito, que é o centro de encontro de uma hoste magnífica de seres não revelados, com origem nos atos conjuntos do Pai universal e do Filho, do Espírito infinito. É também o lar dos mensageiros solitários. Nós vamos falar muito desses caras aqui para frente. E personalidades de ordem supra-angélicas. Não significa que o Pai tenha qualquer coisa a ver com a criação dos mensageiros solitários, mas ele usa o serviço dos mensageiros solitários. Então, os segredos de Solar, então, além de certos segredos da trinitarização, contém os segredos da relação pessoal do espírito com algumas filiações mais elevadas da terceira fonte centro. Serafim, que é o seio do Filho e do Espírito, é o mundo lar das imensas hostes de seres não revelados, criados pelo Filho e pelo Espírito, e também a esfera de destino de todas as ordens ministradoras de hostes angélicas, incluindo os supernafins, socnafins, serafins, os anjos, né? E aqui envolve o mistério tríplice, né? Os segredos de Serafim, dos quais ele pode mencionar apenas um, que é o mistério do transporte seráfico. Então, nós já falamos, a gente, quando passa de um mundo para o outro, de um universo para o outro, a gente viaja inserafinado, mas o transporte, o serafim nos transporta adormecidos dentro deles. Nós vamos estudar isso mais para frente. Os sete mundos sagrados do Pai ainda, né? Então, o último deles, o sétimo, Ascentinton, esse é o nosso mundo. É o seio do Pai, do Filho e do Espírito. Ascentinton é o lar verdadeiro do paraíso, das almas ascendentes do tempo e do espaço, é o nosso. Até que elas alcancem o status de seres do paraíso. Vós, mortais, passareis a maioria das vossas férias de Avona. Então, quando a gente estiver em Avona, a gente vai ter férias. Em Ascendento. E vos engajareis em milhares de atividades lá. Os segredos de Ascendenton incluem o ministério da construção gradual e certa da mente material mortal na contraparte espiritual, a alma, e potencialmente imortal do caráter. Esse fenômeno constitui um dos mistérios de maior perplexidade do universo. Então, a construção da nossa alma, que mais tarde vai se fusionar com o nosso ajustador do pensamento. Somente compreendereis essa transição misteriosa ao alcançares, né? E a gente vai guardar segredo disso o resto da nossa vida. Então, ainda, as relações do mundo do Pai. Esses mundos lá das diversas ordens de seres espirituais são semelhantes ao paraíso. São mundos de congregação e esferas de reunião. Como finalitores, então, quando a gente chegar no paraíso, nós estaremos domiciliados no paraíso. Mas Ascendington será o nosso endereço domiciliar em todos os tempos, ou seja, nós vamos ter uma casa ali, um lugar ali em Ascendington sempre, né? E quando nós nos tornarmos seres espirituais do sétimo estágio, provavelmente nós renunciaremos ao nosso status de residência no paraíso. Então a gente vai ter uma residência no paraíso, um domicílio nessa esfera do Ascendington. E quando chegamos a finalitou, somos espíritos do sexto estágio. Especula-se que o sétimo é quando a gente transcendeu o tempo. E aí talvez eles especulam aqui que a gente vai
renunciar à residência no paraíso e morar só em Ascendington. Ascendington é a única esfera sagrada que estará aberta sem reservas ao vosso exame quando chegarmos no paraíso. Finalmente tereis acesso pleno a Ascendington e a um acesso relativo às outras esferas do Pai, exceto as do ajustadores do pensamento que é Divinington. Nós nunca poderemos ir para lá. Os mundos sagrados do Filho Eterno, as 7 esferas luminosas do Filho Eterno são os mundos das 7 fases de existência no espírito puro. A gente não vai ter acesso ali, a gente não sabe o que acontece ali. A personalidade não está presente nesses satélites. Então, ali é um segredo do espírito do Filho Eterno ali, nós não temos acesso ao que acontece aquilo ali. Os mundos do espírito infinito. Então, falamos do Pai, do Filho, agora vamos falar dos mundos do Espírito infinito. As 7 orbes do Espírito infinito são mundos habitados pela sua progênie, pela progênie do Espírito infinito, pelos filhos trinitarizados de personalidades criadas, já glorificadas, e por outros seres não revelados. Ali estão os 7 espíritos mestres, que nós já falamos também. Os espíritos mestres operam para equalizar e estabilizar os circuitos da mente cósmica do grande universo, também já falei disso. Os mundos do espírito infinito ainda, a autoridade, a presença, a função física, não variam ao longo dos universos. Então, nós já falamos disso também, parte quantitativa, tudo que é físico não muda. O fator que diferencia a presença ou a reação espiritual é o diferencial flutuante, que diz respeito à parte das criaturas de vontade, o exercício do livre-arbítrio. A deidade absoluta ou existencial de nenhum modo é influenciada pelas atitudes de lealdade ou deslealdade da parte dos seres criados. Ou seja, nós não temos como ofender o nosso Pai ou deixar ele irritado, nem o Espírito Infinito, nem outros seres celestiais. Eles não são afetados pelas nossas atitudes. Já a deidade subabsoluta e experiencial, e aqui nós estamos falando, então, do Supremo e do Último, que são os deuses em construção e que estão, então, vivendo a experiência evolutiva, esses, sim, são diretamente afetados pelas nossas atitudes e decisões. Essa presença espiritual da divindade não é, porém, caprichosa ou arbitrária. A sua variação experiencial é inerente ao dom do livre-arbítrio das criaturas pessoais. O fator determinante do diferencial da presença espiritual existe nos nossos corações e mentes e consiste nas nossas escolhas, né? Então, depende do nosso livre-arbítrio. As moradas dos 7 espíritos-mestres são as sedes centrais do paraíso. Então, as sedes centrais de cada do paraíso, dos 7 espíritos-mestres, estão centrados ali no sete super no paraíso. A sede dos 7 superuniversos, seus segmentos correlatos no espaço exterior. Cada espírito-mestre preside a um superuniverso. Desculpa, a morada dos 7 espíritos-mestres são as sedes centrais, né, no paraíso desses 7 superuniversos. Estava pensando em outra coisa aqui. Cada espírito-mestre preside a um universo. Nós já falamos disso. Os 7 planetas administrativos estão sempre abertos a todos os seres, e nós vamos visitar, com certeza, esses lugares. Esses mundos executivos são muito interessantes e fascinantes, porque ali a gente tem a oportunidade de observar atividades tão variadas que envolvem ordens tão diferentes de seres vivos, os quais têm a ver com as operações em níveis tão diversos e com ocupações ao mesmo tempo materiais, intelectuais e espirituais. E aqui nós então paramos a nosso resumo de hoje. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade. Tudo aqui foi gravado e nós vamos disponibilizar para todo mundo, depois para poder rever
que foi discutido aqui. Obrigado. Se não tiverem dúvidas, esse material é tudo muito facinho, eu explico muito bem, ninguém nunca tem dúvida sobre esse negócio. Na verdade, é um monte de nome difícil, né? Nossa, os caras capricharam nesses nomes aí, né? Tem uma parte que eu não gosto, não. Eu gosto de dormir. Quero continuar Gosto dormindo. de- E o pior é que dorme bastante, né? É, esse lance Obrigado, de daqui a Rodrigo. pouco não precisa mais, não dá. É verdade. Tá bom. Tudo bem. Alguma dúvida, pessoal? Ah, vou agradecer a presença de todo mundo, vou disponibilizar a gravação e vou liberar todo mundo para comer o lanchinho ou jantar, não sei o que vocês vão fazer. Obrigado. Até a Tchau, tchau. próxima. Obrigada. Bom final de Tchau. semana. Boa noite. Boa Tchau, até. noite. Tchau.